Olá, estamos iniciando pelo canal Supre, o braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor José Antônio Aleixo da Silva. Vamos revisitar a sua formação básica e superior e conhecer as suas atividades na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e na Academia Pernambucana de Ciência, e sua análise do desenvolvimento científico brasileiro. O nosso convidado é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de Pernambuco, Rural de Pernambuco. É mestre em Ciência Florestal pela Universidade Federal de Viçosa e doutor em Biometria e Manejo Florestal pela University of Georgia, nos Estados Unidos. Tem pós-doutorado nessa mesma universidade e na Technische Universität de Berlim, na Alemanha. É professor titular de Ciência Florestal da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tem experiência nas áreas de recursos florestais e engenharia florestal, com ênfase em dendrometria, inventário florestal e manejo florestal. Publicou 197 trabalhos em revistas científicas, 12 capítulos de livros e 10 livros. Orientou 127 teses de mestrado e 32 teses de doutorado. Tem tido grande atividade na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Foi secretário regional de Pernambuco e membro da diretoria por 4 mandatos. Foi também conselheiro e coordenador do grupo de trabalho do Código Florestal da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É membro da Academia Pernambucana de Ciência Agronômica e da Academia Brasileira, da Academia Pernambucana de Ciências. Recebeu muitos prêmios e homenagens, das quais destaco professor homenageado inúmeras vezes, também para NIFO, de formandos de graduação e pós-graduação, diploma de laurea ao mérito do centenário do Clube de Engenharia de Pernambuco, o Prêmio Provincial pela Academia de Ciências Florestais e Agropecuárias da Universidade del Pino del Rio, em Cuba. Muito obrigado, professor Antônio Aleixo da Silva, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação básica e superior até chegar a ser docente da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Meu brother Isaac, é uma grande honra te ver novamente e, principalmente, ser entrevistado por você no Brasil, Mundo que Queremos, que eu assisto sempre. Eu faço parte do grupo do PSD que você coordena, Piadas da Semana, e sempre recebo e assisto. Então, para mim, é uma grande honra. Bem, eu sou caruaruense, Isaac, filho de um soldado de polícia e de uma mãe costureira, e que estudava em um bom colégio em Caruaru, porque meu pai tinha conseguido uma bolsa para eu estudar no melhor colégio de Caruaru. Eu não pagava, obviamente eu não pagava, mas não podia ter reprovação. Então, eu queria fazer engenharia florestal, mas como na época não tinha engenharia florestal em Recife, eu terminei fazendo agronomia.
mas, coincidentemente, fui monitor de silvicultura, que é uma disciplina da engenharia florestal dentro da agronomia, e fui, quando, naquela época da repressão, abriram os diretórios, eu fui eleito representante estudantil e tive a sorte de votar na criação do curso de engenharia florestal. Então, hoje, Isaac, eu sou o segundo professor mais antigo da Universidade Rural, tenho 45 anos de docência. Depois fui para o meu mestrado, como você falou, em Viçosa, tive um grande mestre, Francisco de Paula Neto, que a gente teve a infelicidade de perdê-lo pela Covid este ano. Fui para os Estados Unidos fazer doutorado e eu tenho uma historinha que eu sempre conto nos Estados Unidos. Então, eu fui orientado de Robert Bailey, que na área de biometria é um dos caras mais conceituados no mundo. E quando eu cheguei lá, Isaac, que ele me conheceu, ele era coordenador do curso, eu sentei perto dele, ele puxou aqueles birôs antigos que tinha aquelas pranchetas de madeira que puxava dentro do birô, ele puxou uma, colocou uma integral imensa. A primeira conversa que ele teve comigo disse: resolva. Isaac, eu não tinha ideia para onde ia. Me criou um trauma por integral. Toda vez que eu via integral, eu me lembrava de Bailey. Mas terminei, hoje eu trabalho bem com as bichinhas. Então eu disse: olha, professor, eu posso responder depois. Ele disse: inscreva-se para o mestrado. Eu digo: não, por hipótese alguma. Eu vim para fazer doutorado, eu já tenho mestrado, eu não posso. Ele disse: então tá bom, então você vai ficar como unclassified student, quer dizer, estudante sem classificação. Se por acaso você se der bem, a gente aceita. E eu com bolsa da CAPES. Então ele me colocou logo para cálculo avançado, computação, tudo quanto era, botou 4 disciplinas no trimestre para quebrar. E disse: quando terminar o semestre, você vem conversar comigo. Isaac, eu criei um ojeriza esse cara. Eu disse: se eu ficar aqui, a última pessoa que vai me orientar é ele. Quando eu terminei o semestre, estudei como nunca, tirei as notas que ele queria e fui conversar com ele. Quando eu cheguei lá, ele disse: parabéns, você conseguiu. Eu disse: tá bom, muito obrigado. Quem vai ser meu orientador? Ele disse: eu. Eu falei: não tenho o que fazer. Fiquei, graças a Deus, me dei bem, fiz um curso de doutorado bom, ele depois virou meu amigo, me ajudou muito. Tanto é que eu voltei para a Geórgia em 93 como no Brasil pós-doc. Você sabe que nas universidades americanas, pós-doc é quem trabalha como professor. Então, lá nós somos professores visitantes. E eu dei aula na Universidade da Geórgia. É uma honra muito grande. Depois, muito tempo depois, eu fui para a Universidade Técnica de Berlim para dar aula no doutorado, porque nós temos um convênio com a Universidade Técnica de Berlim, e eu preparei um curso de amostragem e estatística experimental que eu tinha medo de dar o curso. Porque eu digo: putz, se vou dar aula na Universidade Técnica de Berlim para doutores, eu acho que eu tenho que fazer um curso altíssimo nível. Quando eu cheguei lá, Isaac, na primeira aula, eu vi que a coisa não é bem assim. Então, com uma diferença grande. Com o sistema europeu, tem poucas disciplinas, eles estavam cursando a minha, eles não tinham ideia muito de amostragem, muito de experimentação, alguma coisa, a amostragem zero. Mas eles tinham uma coisa muito, muito interessante, Isaac. É que quando eu terminei a minha primeira aula, eles disseram: professor, qual será o assunto da próxima aula? Eu falava, eles estudavam e vinham para a aula e falavam: isso é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer no Brasil. E esse curso que eu preparei, depois eu vi que a pessoa mais correta do mundo é o professor Volpato, talvez você conheça. O Volpato diz o seguinte, isso é uma lição para os jovens professores. Quando nós nos formamos e nos tornamos professor, muitas vezes por fazer um concurso para entrar na universidade, a gente quer dar aquela aula, a gente prepara aula que a gente nem sabe, a gente prepara uma aula que a gente nem sabe tudo que vai dar aula. A gente quer mostrar todo o conhecimento do mundo. E muitas vezes se ferra. Com o passar do tempo e com a experiência, você passa só da aula daquilo que você conhece. E quando você fica velho, como eu, que hoje sou um dos dinossauros da universidade, o Volpato diz que você só ensina aquilo que o estudante é capaz de aprender. É uma lição freiriana. Eu aprendi isso, Isaac, e hoje eu me considero um professor, um bom professor, sem modéstia alguma. Porque com 45 anos de docência, eu aprendi a saber o que os estudantes são capazes de aprender. Então, essas lições são lições que a gente leva para a vida. Hoje eu sou professor titular da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Recentemente tive a honra
de ser nomeado para a Academia Brasileira, Academia Nacional de Engenharia, e estamos aí, estamos aí. Então, eu acho que eu vou continuar ensinando até chegar à expulsória. Domingo eu completei 70, mas ainda tenho 5 anos de frente pela universidade. É o que eu sei fazer e o que eu gosto de fazer. Então, eu não tenho a mínima ideia de sair nem tão cedo. Muito bom, professor. Professor Aleixo, com as suas intensas atividades na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e também na Academia Pernambucana de Ciências, poderia destacar personagens importantes na ciência pernambucana e brasileira? Eu gosto de história. Vou contar uma história antes. A minha história na SBPC começou, eu era secretário de programa de Sérgio Rezende, o melhor ministro de Ciência e Tecnologia que o Brasil já teve, disparado. Ele era secretário de Ciência e Tecnologia de Pernambuco e ele criou para mim um cargo de diretor de programas. Eu era diretor de programa de Sérgio Rezende. Um belo dia ele me chama, porque quando ele assumiu a Secretaria de Ciência e Tecnologia, acabou o mandato dele na SBPC, a SBPC passou 2 anos sem secretário regional. Então, ele me chama para uma reunião, e quando eu chego na reunião, vê quem estava lá: Sérgio Rezende, Ricardo Carvalho, sou Ricardo, conhecido mundialmente, Marcuski e Celso Pinto. Eu me sentei na reunião sem entender absolutamente nada o que era a reunião. Aí Sérgio disse: Aleixo, é o seguinte, nós queremos reativar a SBPC, nós precisamos de sangue novo. Eu olhei para um lado e para o outro e digo: o sangue novo sou eu. Sobrou para mim. Então, eu assumi realmente a Secretaria Regional de Pernambuco no lugar de Sérgio Rezende. E fiquei de 99 a 2005, quando eu fui adjunto. Em 2003, nós realizamos a maior reunião que a SBPC já tinha realizado em todos os tempos, em 2003, que você esteve presente e que você viajou comigo para o interior e nós fomos homenageados em Vitória de Santo Antão, lembra-se? Lembro. Então, aquela reunião, nós conseguimos colocar 17 mil pessoas juntas em Recife. Você lembra que foi uma coisa fantástica. Então, daí quando eu terminei meu mandato, o Sérgio Rezende estava terminando o mandato dele de conselheiro na SBPC. Então, o que é que ele fez? Ele me indicou para o lugar dele. Obviamente, eu tive que concorrer. Então, mas uma indicação de Sérgio Rezende é uma coisa forte, né? Então, eu fui eleito conselheiro da SBPC e fiquei durante 4 anos. Quando o Sérgio saiu do Ministério de Ciência e Tecnologia, eu digo: opa, chegou a minha vez, porque ele está me indicando para tudo substituir, ele vai me indicar para ser ministro de Ciência e Tecnologia. Mas perdi para Mercadante, passou a perna em mim. Mas eu fiquei mais até 2010 como conselheiro. Então, foi como você falou, eu assumi um cargo na diretoria, fiquei até 2018, depois voltei para o conselho, fiquei até este ano. Então, fiquei, Isaac, 21 anos em cargos eletivos da SBPC. Então, é uma longa vida. Se eu for falar sobre a SBPC aqui, eu falaria um tempo fantástico. Eu falaria o dia inteiro sobre a SBPC. Eu tenho histórias sobre a SBPC que é uma organização simplesmente fantástica. Eu trabalhei com Raup, com a Helena, com o Ildeu, e agora com o Renato chegou a minha época de sair. Então, mas falar sobre a sua pergunta, cientistas brasileiros e cientistas pernambucanos, eu diria que talvez a mania do pernambucano dizer que tudo aqui é maior do mundo, eu iria dizer que os maiores cientistas do mundo são pernambucanos, mas não. Mas Pernambuco, Isaac, tem uma iniciativa fantástica que é isto aqui, olha. Pernambuco criou o Memorial dos Notáveis Cientistas. Então, todo ano homenageia 3 cientistas pernambucanos, com a solenidade durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Assembleia Legislativa. Eu fui um dos criadores dessa campanha, e quem topou essa campanha aí durante muito tempo liderou, infelizmente também morreu de Covid, o saudoso Ivan Fittipaldi.
Então, é uma lei, e Pernambuco, se eu for falar de cientistas pernambucanos, eu poderia citar, começando por física, Zé Leite Lopes, Mário Schember, o João Vasconcelos subiu na ecologia. A mulher de Leite Lopes, que muita gente não sabe, mas a Maria Laura Mouzin foi a primeira doutora em matemática do Brasil. Nós temos Nelson Chaves, Ulisses Pernambucano, Ageu Magalhães, Naide Teodósio, deixa eu ver, na área de humanas. Nós temos, na área de humanas, Josué de Castro, que fez nessa área de humanas com medicina, Ariano Suassuna, Astasélios de Ataíde, meu conterrâneo, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras durante muitos anos. E eu poderia falar de uma série de cientistas brasileiros, até porque eu recomendo a vocês que isso, olha, esse livro está no site da SBPC, olha para cá. É uma coletânea sobre os grandes cientistas brasileiros. Então, eu poderia pincelar aqui, abrir em qualquer canto e falar sobre um deles. Mas eu vou falar sobre um cientista brasileiro que, de certa forma, é desconhecido de muita gente. Nós temos um prêmio Nobel, sim. Um cientista brasileiro chamado Peter Brahe Medawar, ou Medawar, como queiram. Ele nasceu em 15 de fevereiro de 1915 e morreu 2 de outubro de 1985. Ele nasceu em Petrópolis. Brasileiro de nascença, fez aí o ensino fundamental no Brasil, que, segundo as pessoas que entendem psicologia, diz que toda a parte cognitiva dele foi formação brasileira, e ele foi para a Inglaterra. Ele era filho de um libanês com uma inglesa, nascido em Petrópolis. Então, o Peter foi para a Inglaterra e fez a carreira científica dele lá. Basta dizer que, aos 34 anos de idade, Isaac, ele recebeu o prêmio de Fellow da Royal Society of London, talvez um dos mais novos a ter recebido, 34 anos de idade. Então, o Peter Brahe Medawar era um cara simplesmente fantástico. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, que pouca gente sabe. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina de 1960. Eu fiquei na dúvida, eu devia falar, quem mais conhece sobre Peter Brahe Medawar no Brasil é o Ildeu. Eu acho, Isaac, que é uma informação que o Brasil precisa conhecer. Se vocês conhecerem, para Ildeu falar 1 hora sobre Peter Brahe Medawar, e Ildeu fala que ele já fez uma palestra fantástica, e Ildeu sabe absolutamente tudo do Peter Brahe Medawar. Então, esse cara ganhou o prêmio porque, em 1960, ele descobriu... o prêmio dele foi em relação à não rejeição de órgãos. Então, ele ganhou o prêmio com um outro professor que trabalhava nessa área, e foi um grande avanço para a medicina. Então, o Peter Brahe Medawar esteve no Brasil, fez até entrevista na Rede Globo, fez palestra na Academia Brasileira de Ciências, e é um cientista renome no mundo. Ele ganhou, Isaac, todos os prêmios científicos importantes do mundo, inclusive o Prêmio Nobel. Então, falar de cientista brasileiro e não falar deste cientista brasileiro, que de certa forma é desconhecido, eu acho que foi uma grande chance que você me deu de mostrar a figura de um brasileiro fantástico. Muita gente do Brasil, não sei porquê, principalmente médicos, diz, mas ele ganhou o Prêmio Nobel trabalhando na Inglaterra. Gente, vá na Polônia e diga que Madame Curie não é Prêmio Nobel polonesa. Ela ganhou trabalhando na França. Vá na Colômbia e diga que Garcia Marques ganhou o Prêmio Nobel de Literatura no México ou em Cuba, onde ele trabalhava. É Prêmio Nobel colombiano. Por qual razão Peter Brahe Medawar não é o nosso Prêmio Nobel? Quando eu vou em qualquer local que alguém diz o Brasil não tem um Prêmio Nobel, eu me levanto de protesto. Então, Isaac, falar de cientista... Claro que nós temos outros brasileiros. Por exemplo, em 2005, teve aquele prêmio que o Al Gore ganhou em relação às mudanças climáticas, onde 13 brasileiros ganharam junto a ele. Mas aí foi um prêmio que ganharam quase 3 mil pessoas, lideradas pelo Al Gore. Mas eu faço questão de reverenciar esse grande cientista brasileiro,
Peter Brahma Eduardo. Muito bem lembrado. Registramos aqui nesse espaço a sua manifestação. Professor Aleixo, como analisa o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil? Quais são os gargalos e quais seriam as prioridades? Isaac, meu irmão, eu discordo dessa palavra gargalho. Porque gargalho, geralmente, ele afunila a coisa se é alguma coisa. Nós temos um governo que barrou o gargalho. Ele fez uma represa. Nós temos o rio da ciência brasileira, que vinha fluindo fantasticamente desde 2002. O Brasil, se você comparar a ciência brasileira antes de 2002 e depois de 2002 até 2015, a gente vê o salto que a ciência brasileira deu. Então, nós tínhamos um rio fluindo em todas as áreas da ciência mundial. Quando deram o golpe na Dilma, que entrou o Temer, ele colocou um gargalho na ciência brasileira. Ele começou o massacre à ciência brasileira. Aí sim, ele colocou um gargalho. Com o atual presidente, sabe o que é que ele fez? Ele represou o rio na montante, na nascente. Acabou com a ciência, Isaac. E no concreto dessa represa que ele fez, ele misturou com revanchismo, negacionismo, obscurantismo, ignorância, tudo quanto não presta. Esse cara está represando a ciência brasileira. E as mudanças climáticas que diminuirão as chuvas, nosso rio está sem chuva e só está evaporando. E essa evaporação que está havendo na ciência brasileira são nossos cientistas indo para outros países. Quem era a ciência que nós tínhamos? Quem somos hoje? Basta ver que, por exemplo, nós não temos ministros, nós temos sinistros. Nós temos o pior sinistro, não é ministério, é Ministério o Ministério da Educação, desde que esse presidente entrou, tem sinistros. Teve o Vélez, aquele colombiano, que não disse para que veio, depois colocou um maluco, um ignorante, um louco, o Weintraub. Acabou, que era inimigo das universidades. A universidade brasileira, onde nós se produz 95% do conhecimento da nação. Eu sempre falo em educação, Isaac, porque, para mim, ciência e tecnologia são filhas da educação, estão dentro da educação. Sem educação não tem ciência e tecnologia. Então, o Weintraub começou a podar a ciência brasileira, acabar com tudo. O cara era tão ignorante que disse que não reverenciava Paulo Freire porque Paulo Freire não ganhou um prêmio Nobel. Ele é tão ignorante que não sabe que não existe prêmio Nobel de educação. Você vê que o mundo reverenciou Paulo Freire em todo canto do mundo. O nosso ministério não fez absolutamente nada. Nós temos um ministro evangélico que nomeou uma presidente de CAPES, de universidade dele, que nomeou as relações internacionais da CAPES, um estudante de doutorado da presidente da CAPES. Nós temos um ministro de Ciência e Tecnologia que se colocou fé nele, é um astronauta, tudo, mas o cara não fez nada até agora. A última vez que eu o vi na televisão foi de lado do presidente, rindo com as besteiras que o presidente fala. O Brasil parou, não tem gargalo, Isaac. Nós temos uma represa na ciência brasileira. E se você perguntar qual a solução é muito simples. Só tem uma solução para o Brasil. Tira este governo o ano que vem, nas eleições. Aí sim, o Brasil pode voltar a ser o rio, estourar essa represa e voltar a fluir. Muito bom, professor Aleixo. Professor, coordenou o grupo de estudos na implantação do Código Florestal. Poderia destacar a importância do código e comentar a destruição atual de nossos biomas? Isaac, olha, eu fazia parte da diretoria da SBPC e, pelo fato de eu ser agrônomo e trabalhar na área de engenharia florestal, o grande Raup, aquilo era uma figura humana fora do comum. O Marco Antônio Raup, que era presidente da SBPC, ele criou um grupo, um GT sobre o Código Florestal para estudar, porque estava naquela época, naquela briga do Código Florestal. Nós temos um código de 34, um de 65, e o Aldo Rebelo, associado ao agronegócio, inclusive, é bom que se diga o seguinte, gente, o Brasil, quando trocou a palavra agricultura significa a arte de cultivar as terras para a produção de alimentos, matéria-prima, energia, essas coisas todas. Trocou por agronegócio.
trocou a palavra agricultura, que tem cultura no meio, por agronegócio, agrobusiness, que é o quê? Negócios na agricultura. Eu não sou contra o agronegócio. Nós temos excelentes produtores rurais que fazem um excelente agronegócio neste país. Vários, excelentes. Mas tem uma banda podre, principalmente alguns que estão no Congresso Nacional, que são péssimos. Esses caras querem, sim, o agronegócio com letra maiúscula. O que importa para eles é lucro. Então, o Raup criou esse grupo para criar o código, para estudar o Código Florestal, e eu coordenei, e vou citar alguns nomes: Aziz Absaber, Carlos Nobre, Antônio Nobre, Tatiana Deane da Embrapa, Manuela Carneiro, que acabou de ganhar o prêmio Almirante Álvaro Alberto, Celso Manzato, Jolie, Ricardo Rodrigues, Peter May, uma das maiores autoridades do mundo em economia verde. Foi um time, se eu for falar aqui, e nós, Isaac, nós nos reuníamos mensalmente em São Paulo para escrever sobre o Código Florestal. Então, nós fizemos um livro, que é Ciência e Código Florestal, eu esqueci o nome, alguma coisa para o debate. Um livro fantástico. O livro foi premiado na Rio 2020 com o Primiriqui, a melhor publicação ambiental do ano do Brasil. Nós fomos várias vezes ao Congresso Nacional, inclusive uma que eu fui, eu me encontrei com você e Cristóvão, a gente fez aquele belo jantar, você deve lembrar. Você e Cristóvão Buarque. Então, nós fomos ao Congresso várias vezes tentar mostrar o lado da ciência aos congressistas. As pessoas dizem que o Congresso não escuta a ciência. Isaac, eu discordo. Os deputados e senadores, eles são extremamente atentos, eles escutam a ciência com o maior cuidado no mundo, mas escutam a ciência para pensar. Se você faz um discurso de 2 horas e você fala meio minuto e alguma coisa que agradam a eles, eles pegam esse meio minuto, transformam em 2 horas e esquecem o resto. Então, eles ficam atentos para pegar o que agrada a eles. Então, o Código Florestal foi uma batalha. Eles queriam aprovar uma coisa muito ruim. Inclusive, Isaac, eu me deparei com uma coisa que é muito triste, que era a briga entre o lado da bancada ambientalista contra o lado da bancada ruralista, que, claro que tem deputados seríssimos na bancada ruralista, mas um exemplo que eu sempre dou é o seguinte: quando Temer estava para colocá-lo em julgamento novamente, ele chamou a bancada ruralista, que eram 209 votos, perdoou 14,3 bilhões de passivos ambientais, transformou em 400 e poucos milhões, que depois não deu em nada, e dos 209 votos que tinha da bancada ruralista, ele teve 204. Então, aí é um exemplo de como esse povo tem cuidado com o nosso Brasil. Mas volto a ressaltar, existe gente na bancada ruralista excelente, que antes de serem da bancada ruralista, eles são agricultores na essência da palavra agricultura. Mas tem muitos que lá não fazem absolutamente nada e só querem destruir. Você vê que o filho do presidente queria entrar com uma lei no Senado para acabar com reservas legais. Absurdo. Então, o papel da SBPC no Código Florestal, o Isaac, foi simplesmente fantástico, porque mesmo os que desrespeitavam a SBPC tinham medo. E o discurso que eles tinham para acabar com tudo era baseado em um livro americano com o nome Farms Here, Forest There, de uma ONGzinha americana, de um bando de produtores agrícolas, picaretas americanos. Era um livro que o deputado Aldo Rebelo andava com ele embaixo do braço, dizendo que os Estados Unidos queriam acabar com a agricultura brasileira, quando o Serviço de Agricultura dos Estados Unidos nunca se pronunciou acerca disso. Então, foi uma batalha muito grande. Conseguimos passar alguma coisa no Código Florestal. Por exemplo, teve avanços, como o CAR, teve vários avanços. E tinha movimento dos artistas, Isaac, que não fazia sentido, pedindo para Dilma barrar um novo Código Florestal e manter um Código Florestal de 65 desatualizado. Não tinha sequer sensoriamento remoto nas épocas. Hoje a gente tem um mapeamento do Brasil inteiro.
Então, foi uma luta muito grande, mas eles aprovaram com, eu diria o seguinte, que deu mais o lado ruralista do que o ambientalista. Depois disso, até você vê que até hoje o Código Florestal continua sendo questionado. Nós entramos com as medidas preventivas no Supremo Tribunal Federal. Houve uma audiência no Supremo Tribunal com várias ADIs e simplesmente a SBPC foi barrada de participar como convidada. Questionamos o Fux, ele disse, não, porque foi um sorteio, a SBPC ficou de fora. E o Aldo Rebelo estava lá. Então, ele falou o que quis, mas, para nossa sorte, o Antônio Nobre, irmão do Carlos Nobre, foi representando outra instituição e mostrou que realmente era o Código Florestal. O Código Florestal melhorou, mas não é o Código Florestal consciência que a SBPC queria. E o nosso grupo, Isaac, continua até hoje. Já se passaram 10 anos. Quando tem qualquer bronca, qualquer coisa feia que procuram a SBPC, eu tenho o meu meio lista de e-mails desse meu grupo. Eu escrevo para eles, no outro dia nós temos respostas. Então, é um grupo continuativo, que foi o Halp que criou. A Helena foi simplesmente fantástica, a Helena Nader. Acompanhou a gente em Brasília, todas as nossas audiências no Congresso, a Helena estava presente, e continuamos. Então, o Brasil hoje, não precisa falar, nós não temos ministro de meio ambiente, nós temos sinistro. Desmatamento, batendo um recorde e tudo. Mas é como eu falei, Isaac, essa represa vai explodir a qualquer momento. Espero que seja na eleição do ano que entra. Certo. Professor Aleixo, antes de fazer minha última indagação, pedindo uma mensagem aos jovens que nos assistem, gostaria de registrar que em Pernambuco, especificamente Recife, Olinda, o professor Aleixo é o comandante do Carnaval dos Cientistas, né? Com um bloco de carnaval, inclusive com aqueles bonecos fantásticos de Olinda, né? Mostrando alguns ícones da ciência brasileira. Poderia comentar rapidamente essa sua importante atividade, né, de divulgação científica através do carnaval, né, e enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Pois Isaac, em 2004 foi criada a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia pelo nosso saudoso Eduardo Campos, que deixou uma mensagem fantástica: não podemos desistir do Brasil. Então, claro, Eduardo Campos, neto de Miguel Arraes, do grande Miguel Arraes, fez a abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui em Pernambuco. Ele combinou comigo, nós fizemos uma excelente abertura no Marco Zero e até hoje a abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é feita em Pernambuco. No ano de 2005, nós fizemos uma regional muito grande e foi o ano em que se completava 100 anos da teoria da relatividade de Albert Einstein. E Fernando Machado, que era meu secretário adjunto, criou na física um boneco de Albert Einstein. Então, nós, naquele ano, quando acabou a reunião regional, nós fizemos ali no campus da Universidade Federal de Pernambuco, com a Frevioca, a gente gosta muito de frevo, um desfile com as pessoas que tinham participado da reunião da SBPC. E estava lá na frente o boneco de Albert Einstein. Quando terminou aquilo, nós nos reunimos, Pavão, figura fantástica e muito influente nesse negócio, Antônio Carlos Pavão do Espaço Ciência, porque nós poderíamos fazer um bloco da ciência. Então, nós criamos uma enquete mundial, porque eu tinha aquele jornal Notícias da SBPCPE, que ia para 35 mil pessoas, e nós pedimos nome de blocos. Surgiu quase 50 nomes de blocos. Gangue do Professor Pardal, eu me lembro de alguns, mas a que ganhou, o nome do bloco que ganhou foi Consciência e Frevo no Pé, porque uniu a palavra com espaço ciência, que une com consciência. Consciência na cabeça e frevo no pé. Então, nós criamos esse bloco e nós tínhamos a sorte de ter Sérgio Rezende, ministro de Ciência e Tecnologia, e o Deu Castro, que era o diretor de divulgação científica
do Ministério. Então, nós conversamos com o Ildeu e o Ildeu tirou verbas para a gente iniciar o bloco. Então, todo ano, enquanto o Ildeu estava no Ministério, nós fazíamos 3 bonecos gigantes. Então, nós temos bonecos gigantes dos cientistas brasileiros, dos mais importantes, inclusive alguns internacionais. Nós temos internacionais, o Darwin, o Da Vinci, mas nós temos brasileiros vários. Nós temos, por exemplo, Paulo Freire, Newton Gonçalves, deixa eu ver, Ricardo Ferreira, Aziz Absaber, Jonah Doberheim. Nós temos hoje, quando o Ildeu saiu, nós tínhamos 15 bonecos gigantes. Então, nós saíamos no pré-carnaval, na semana pré-carnavalesca do Recife, porque Recife começa o carnaval uma semana antes, para disputar com a Bahia, que é o melhor. Então, nós desfilávamos na quarta noite. Então, era um bloco diferente, porque nós tínhamos bonecos gigantes que as pessoas não conheciam. Se você boneco gigante, se faz de Pelé, de Hermes Fittipaldi, de pessoas que Ronaldinho, e nós tínhamos um bloco de bonecos gigantes de cientistas. Como nós sabíamos que as pessoas não conheciam, nós fazíamos filipetazinhas com a figura do boneco e uma ligeira descrição sobre a carreira científica do boneco e saíamos fazendo divulgação científica durante o carnaval. E na segunda-feira, nós saíamos no Ruge Ruge de Olinda, no horário quente de Olinda, 2 da tarde. Então, Sérgio, quando era ministro, participou de um desfile desse em Olinda, nós andávamos quase 2 a 3 quilômetros dentro de Olinda com o bloco. O saudoso Sérgio Ferreira participou, e esse bloco virou atração. Então, por exemplo, a União Europeia de Ciências, no Natal de 2009, ela colocou como cartão de Natal uma foto do nosso bloco. Eu acho que era Albert Einstein, que foi o nosso primeiro boneco, Santos Dumont e, se não me engano, Leonardo da Vinci. Eles colocaram falando sobre o nosso bloco. Nós fomos reportagem da Folha de São Paulo, o melhor jornal do Peru. Então, quando a destruição do Brasil iniciou, obviamente cortaram as verbas do nosso bloco. Ciência não é prioridade. Mas o Pavão assumiu, hoje os bonecos estão no Espaço Ciência e, simbolicamente, nós fazemos um desfile todo ano dentro do Espaço Ciência. A nossa esperança, Isaac, é que o Brasil volte ao eixo e que nós tenhamos novamente este carnaval que a gente tinha. Agora, se você perguntar uma mensagem aos jovens, eu diria que eu faria uma recomendação. Leiam o livro do grande cientista brasileiro Peter Braham-Edwards, Conselhos a um Jovem Cientista. Ele dizia, por exemplo, que para ser cientista, antes de tudo, você tem que ter foco. Ele disse o seguinte: qualquer cientista de qualquer idade que quiser fazer descobertas importantes deve estudar problemas importantes. Problemas maçantes ou triviais levam a respostas maçantes ou triviais. Não é suficiente que o problema seja interessante. O problema tem que ser importante para a ciência e para a população. Então, para falar para os nossos queridos jovens cientistas, eu vou falar sobre uma lenda árabe, talvez você conheça. Você conhece a lenda do Yazoo? Tinha um príncipe árabe muito famoso. Eu decorei o nome dele, mas não vou falar não, que eu posso errar. Que ele ganhou, o melhor guerreiro dele ao morrer, deixou uma herança para ele, que foi um cofrezinho de madeira. Quando ele abriu o cofre, tinha um anel de ouro dentro. Ele, quando abriu o anel, ele estranhou que só tinha um anel. Então, ele mandou chamar o sábio da corte, que chamava-se Sarri, para olhar aquele anel e traduzir uma palavra que tinha escrito no anel, Yazoo. Então, o sábio veio, pegou o anel, olhou, disse: olha, esta é uma palavra mágica. Esta palavra consegue transformar os piores momentos da vida em momentos felizes. Sofrimento em felicidade.
por outro lado, ela também atenua a euforia pelo sucesso. Então, gente, e ele falou para o príncipe, essa palavra em azul significa isto passa. Então, a mensagem que eu deixo para os estudantes é que, como Eduardo Campos dizia, não desistam do Brasil. Nós temos solução. Isto passa, Isaac. É temporário. Eu não tenho a menor dúvida que a ciência brasileira vai voltar a ter protagonismo mundial. E, para isso, eu só tenho a desejar a vocês um grande azul. Muito bom. E azul, e azul. Repito a palavra mágica e de esperança. E tenho certeza que, se a gente fizer as coisas corretas, nós teremos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Professor Aleixo, muito obrigado por esse papo, essa conversa, né? Foi muito interessante e importante, né? Abordamos assim vários temas importantes. Transmito a toda nossa coletividade científica, acadêmica e povo em geral de Pernambuco, nosso abraço, né? Me lembro que, quando eu era garoto, eu escutava essa frase, né, de Recife para o mundo, né? Então... Isaac, se me der um minuto, eu gostaria de fazer uma ligeira propaganda da Academia Pernambucana de Ciências. Pois não. Eu estou encerrando meu mandato dia 18 de outubro. Então, nós vamos fazer o segundo encontro pernambucano de Educação, Ciência e Tecnologia. Teremos 4 palestrantes. Segunda e terça à tarde, que será a Helena Narder, que vai falar sobre ciência no Brasil, Sérgio Rezende, que vai falar sobre soberania brasileira na ciência, Renato Giannini, na terça-feira, vai falar sobre ética, que ele é filósofo, ética na ciência, e nós vamos encerrar com o Miguel Nicoleles falando sobre a nova neurociências. Então, eu vou te mandar o cartazinho desse nosso encontro, vai ser transmitido pelo YouTube, para você divulgar nos nossos meios. Então, vai ser a minha despedida na Academia Pernambucana de Ciência, que eu tive a honra de ser presidente durante 2 anos e pediram que eu ficasse mais 1 ano durante a pandemia. Então, eu fiquei, mas no dia 18 de outubro eu estou passando para o professor Anísio brasileiro, que vai assumir a presidência da APC. Isaac, como diz aqui em Pernambuco, foi uma honra partilhar desse bate-papo contigo e vou me despedir com a palavra pernambucana. Foi arretado. Foi arretado. Eu repito. Muito obrigado, professor Aleixo. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Super. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos e a todas que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.